Oi, eu sou a Luísa Leal. E bom, a primeira etapa do nosso trabalho foi a construção do questionário, onde o nosso tinha 19 perguntas e a gente dividiu em algumas partes. Então, primeiro eram perguntas sobre dados básicos, como o nome completo, que ano nasceu, com quem mora atualmente, se tem filhos, o estado civil e qual a escolaridade. Depois vinham perguntas sobre o histórico, se já teve alguma doença grave antes, se costuma tomar remédios regularmente por alguma doença crônica, se já usou ou usa álcool, cigarro ou outras substâncias, qual a profissão ou atividade principal na vida adulta, se costuma praticar esportes ou atividades físicas. Logo após, já fizemos algumas perguntas sobre o diagnóstico. Há quanto tempo recebeu esse diagnóstico, quem informou o diagnóstico e se entende o que significa ter esse diagnóstico. Então, fizemos perguntas pós-diagnóstico, querendo saber o que a rotina mudou após o diagnóstico, se começou a usar algum medicamento específico, se recebe ajuda diária de alguém, se já participou de grupos de apoio, oficinas ou terapias, e se sente apoio da família e amigos para lidar com essa condição. Partindo daí, a gente teria a parte 2, que seria o planejamento da entrevista, de uma forma muito prematura e inicial. A ideia era realizar entrevistas com pacientes diagnosticados com demência em estágios iniciais, familiares, cuidadores diretos, né? Profissionais de saúde envolvidos, como médico, enfermeira, psicólogos, neuros e outros especialistas que estivessem direto ali ligado com o diagnóstico desse paciente. A forma de aplicação desse questionário, dessas perguntas, seria uma entrevista presencial ou online. E uma outra alternativa poderia ser um formulário digital para a gente conseguir arrematar todas essas nossas dúvidas do questionário, né? E inicialmente também a gente tinha uma ideia de um tempo estimado entre 20 e 30 minutos para cada entrevista, né? A ideia era registrar ele em anotações, gravações de áudio, vídeo e tudo que a gente conseguisse para a gente guardar essas informações, claro, com o consentimento do paciente, dos familiares, dos profissionais. E o nosso segundo trabalho, a gente tinha como objetivo criar um personagem. Esse personagem, ele teria, de certa forma, um vínculo direto com esse paciente diagnosticado com demência. Mas aí o olhar, ele volta para o cuidador e não fica só restrito ao paciente. E na maioria das vezes, esses cuidadores, e me corrigindo, essas cuidadoras são mulheres mães solos, mulheres que enfrentam dificuldades financeiras, e a gente queria entender quem são essas mulheres. E partindo dessa ideia, a gente deu luz à nossa personagem principal, que é a Joana da Silva. Silva que traz muita força nesse nome. Silva que carrega no sangue trabalho, suor, e que, de certa forma, muito simples e sutil, a gente quis trazer uma realidade que, de certa forma, diz muito sobre uma desigualdade em saúde no Brasil, né? O acesso em si, né, de saúde. E partindo disso, a gente quis entender a realidade, o olhar da Joana, né? E o que ela ouve muito, né, de pessoas próximas é para ela ser forte, né? Para ela não reclamar, tem julgamentos de outras pessoas, né, sobre as escolhas que ela teve. E ela ouve muito também relatos de pessoas que têm a mesma vivência que ela, né? Ao mesmo tempo, ela tem muita dificuldade, né, em ter acesso a serviços de saúde mental, né? Questões de autocuidado, né? São muito distantes da sua realidade, né? E ela se frustra muito com a questão de promessas políticas que não são cumpridas de fato, né? Entre outros tópicos também, a gente destaca as dores dessa mulher, né? Os anseios dela, né? Porque se a gente considerar que numa rede de saúde não tem psicólogos e profissionais adequados para dar esse suporte para ela, não tem rodas, não tem grupos
que vão dividir as mesmas experiências ou experiências próximas, né? Como é que fica essa mulher, né? Como é que fica o cuidado com essa mulher, né? E essas são as necessidades também que ela tem, né? Necessidades como mulher trabalhadora, que trabalha num trabalho que acaba sendo insalubre, né? Não de forma pejorativa, mas por ser um trabalho que não é valorizado, né? Que acaba também prejudicando a saúde física dela, né? Cuidando de idosos e de pacientes, que acaba às vezes sobrecarregando digamos, esse físico, né? Ao mesmo tempo sendo mãe solo, né? E tendo que dar esse suporte a todos e não conseguindo dar esse suporte para ela, porque o sistema acaba às vezes falhando em, em questões básicas, assim, de estrutura. Então, é um pouquinho disso que a gente quis trazer nesse trabalho, nessa parte. E é sobre isso, assim, é sobre mulheres fortes, pessoas fortes, que de certa forma carregam pesos que, infelizmente, por questões financeiras e questões de falta e de desvios e de questões políticas, não tem aquilo que realmente de fato precisam, que às vezes é o mínimo, né? A terceira entrega do nosso trabalho foi o brainstorming. E o tema do nosso foi como oferecer suporte psicológico e emocional para parentes e responsáveis por cuidadores de pessoas com demência, que também são mães solos. As nossas ideias, então, foram produzir conteúdos educativos com linguagem simples e acessível, fazer oficinas comunitárias sobre autocuidado e saúde mental, criar um aplicativo gratuito de apoio emocional com atendimento psicológico voluntário, montar grupos de escuta online entre mães solo e criar parcerias com universidades para oferecer atendimento gratuito feito por estagiários de psicologia. Então, diante do nosso problema de partida, a gente viu que a melhor solução seria criar um aplicativo grátis de apoio emocional com atendimento voluntário, realizado por psicólogos e estagiários de psicologia, onde teria agendamento de sessões online, espaços de escuta anônima com voluntários capacitados, conteúdos de bem-estar emocional e uma comunidade segura de troca entre os usuários. Com isso, a gente busca algo acessível e humanizado à escuta psicológica e apoio emocional, promovendo acolhimento, redução do isolamento e fortalecimento da saúde mental dessas pessoas que normalmente não teriam acesso a esse tipo de cuidado. Então, seriam atendimentos gratuitos e voluntários, seria um espaço anônimo e seguro para falar sobre as emoções. Buscaríamos parcerias com universidades para incluir estágios supervisionados e integração de conteúdo educativo e sistemas de emergência emocional. Além disso, a divulgação inicialmente seria em redes sociais e mídias digitais, além das parcerias com universidades e ONGs, e, claro, a indicação boca a boca entre os usuários e campanhas informativas em postos de saúde e escolas. Claro que ele teria alguns custos, como o desenvolvimento e a manutenção do aplicativo, o treinamento e a supervisão dos voluntários, marketing digital e divulgação e custos administrativos e tecnológicos, como servidores, suporte técnico, mas que também pensamos que, com parcerias com universidades, esses custos poderiam baixar. Por fim, a gente imagina doações e patrocínios de empresas e instituições, parcerias com universidades e programas de extensão e uma possibilidade futura de uma versão premium do aplicativo, que teriam recursos adicionais, mas manteriam um atendimento básico gratuito.